e amor é o que eu quero pra nós. E que nada nesse mundo cale a nossa voz. Não pode calar a nossa voz, porque são muitas aulas. Não dá, né? Vocês têm que nos ouvir. E aí, paz e amor é o que a gente quer pra nós, pra vocês, professor Sâmio, pra todos, né? Então vamos de aula 65 e a aula de hoje... 65? Parte Ainda 2. é PA, parte 2. Na parte 1, nós entendemos o que é a PA, entendemos o que é a razão, entendemos o termo geral e entendemos que a partir do termo geral, a partir daquela regra, nós podemos encontrar qualquer termo desde que eu tenha um termo e a razão, ou tenha dois termos. Bem legal. Muito legal, e a gente viu que a PA tem um termo só. É uma lei de formação única que resolve toda e qualquer sequência chamada de progressão aritmética, né? E na aula de hoje a gente estuda mais um pouquinho. Claro que a gente traz aquele quiz básico, né? O nosso quiz. Tem que a gente precisa saber se eles entenderam a parte 1. Mas eu tenho certeza que eles entenderam. Pra gente avançar, a gente fez 10 exercícios, né? Acho que não... Então, como já foram muitos exercícios e o assunto ainda está começando, 5 perguntinhas do quiz? Pode ser 5, porque a gente tem mais coisa para estudar, né? Então vamos junto na aula de número 65.1. E o assunto vem assim, o que temos para hoje? Hoje nós vamos trabalhar a questão da interpretação geométrica da PA. Vixe Maria, professor, vai falar de geometria? Não. É só para nós entendermos o funcionamento da PA. E hoje a gente também classifica, né? Porque uma PA tem classificação. Isso. Vocês já observaram ali nos exercícios que tinha uma que ela ia crescendo, outra ia decrescendo, né? Então, às vezes a razão era negativa, às vezes razão positiva. E isso a gente vai identificar agora. E no finalzinho... nós vamos falar para vocês sobre o nosso príncipe da matemática, né? O cara que, de repente, criou um método novo de calcular a soma dos termos de uma PA. Muito bem. As habilidades de hoje são as mesmas da anterior, né? Ainda estamos construindo, não é? Isso. A gente vai entender essas progressões. A princípio, a gente está nas aritméticas e mais na frente a gente vai nas geométricas. E vamos relacionar com as funções. Também vamos utilizar esses conceitos para resolver problemas. Certinho? Saindo da cartola, lá vem a parte 2 de progressões aritméticas, né? E essa interpretação, e agora, aqui é com a gente, interpretação geométrica da PA, será que tem a ver com gráfico? Bom, nós começamos falando da escada, né? Foi. Que tinha um espelho, aprendi, tinha um espelho. O piso e o espelho. Isso. E nesse meio termo, nós falamos também que na plantação, por exemplo, de grãos, de árvores frutíferas, tem um distanciamento ali para poder não atrapalhar a questão da copa, então tem uma relação ali. E também falamos lá que tem uma relação com a função. Então, será que tem alguma coisa a ver com isso? Essa interpretação geométrica? Acho que tem, né? Vamos lá, vamos estudar mais um pouquinho. Olha lá, os professores de matemática estão no sítio. E claro que quanto mais a gente visita a realidade de vocês, o lugar onde vocês vivem, mais as nossas aulas vão vir recheadas de etnomatemática, tá certo? Certinho. E aí, para refletir, a gente vai pensar nessa relação agora com a função. Vamos ver. Olha só, matematicamente falando, nós temos 2 informações importantes. Se eu tiver 2 pontos, com esses 2 pontos eu posso determinar uma reta. Com 2 pontos somente eu determino uma reta. E se eu tenho 2 termos, eu também consigo determinar uma PA todinha. Né? Toda PA. Então essa é a ligação que uma coisa tem com a outra, né? Então, por exemplo, vamos voltar lá na mesada do Olha Chiquinho. o Chiquinho aí, ó. Lá, né? R$1 a mais por dia, né? Então, no primeiro dia, tá meio fora de esquadro, ele deslocou aqui, tá? Mas vamos... deslocou todinho, olha lá. Isso, então a gente vai considerar que o nosso eixo tá aqui, né? Isso. Tá? Aqui. Esse aqui desconsidera, assim, esse risquinho aqui, Pronto. beleza? Então, no primeiro dia, R$1. No segundo dia, R$2. No terceiro, 3. 3. No quarto, 4. Essa é uma função identidade, né? Identidade. No quinto dia, 5, né? R$5. Então, olha ali,
traçamos a nossa curva da função, que nesse caso é uma reta, e a gente viu que a cada dia, o valor também tem a mesma relação, né? Então, é uma função afim chamada de quem me conhece diz que é identidade. Para resolver função afim. Mediação. Para encontrar raiz. Mediação. Muito bem. Fizemos o link com as funções, né? Então, olha aí, a gente já viu que uma PA tem relação com a função afim, mais precisamente com a identidade, tá? Então a parte geométrica, atenção, a parte geométrica de uma PA é que ela vai formar sempre uma reta. Muito Perfeito. bem. Então, para não esquecer, não deixar esquecido o assunto de funções, a gente sempre vai fazer essa conexão, tá certo? Perfeito. E agora, não muito longe daqui, precisamos colocar em prática o nosso quiz, né? Então, vamos verificar se a parte 1 de progressão aritmética ficou bem entendida aí por vocês, tá? Então, solta a vinheta, é hora do quiz. A hora do quiz! E o nosso amiguinho tá aqui, né, com as anteninhas ligadas, tá muito conectado, porque ele quer saber se os alunos da mediação entenderam os assuntos da unidade... Não, na unidade 1 já tô pensando. Da aula 1, né, de PA, tá? A gente viu alguns detalhes, né, a gente viu que a progressão tem um termo geral, cada termo tem a sua função, né? E é isso que a gente vai perguntar para vocês agora. Então vamos lá na lousa. Pergunta de número 1, hora do quiz. Pergunta de número 1. Na progressão aritmética, o enésimo termo é representado por... Enésimo termo é o N? É o AN? É o R ou é N-1? O nosso enésimo termo é N, é AN, é R ou é N-1? Aí, acho que tá fácil esse aí, né? Por que tá fácil? Porque a galera entendeu bem. É só o termo geral. É só o termo geral, né? Vamos responder aqui junto com eles, então? Vamos. Então, falando de enésimo termo, a resposta correta é... Vamos lá? Pam, 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 pam. Tan, 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 tan. É o AN, né? E aí tem aluno que falou assim, não, professor, mas vocês falaram que o AN é o último. O AN é o último quando a nossa sequência determinar que ele é o último. No mais, ele é chamado de enésimo. Isso mesmo. Ele vai ser o último em alguns casos, né? Se a gente tiver ali ele como finalizador da nossa sequência, ele é o último. Às vezes ele pode estar no meio, depende de onde estão as nossas reticências ali, Isso. se ela é finita, se ela é infinita, tem esses detalhezinhos aí, tá bom? Vamos à pergunta de número 2, olha lá. Na pergunta de número 2 diz o seguinte, beleza? Na progressão aritmética, a variável n representa a quantidade de termos? O primeiro termo? A razão? Ou nenhum termo? Nada, não Deve ser representa nenhum, nada. Porque n de nenhum. É N de nada, né? N de N nada. de nenhum. Tempo! Na progressão aritmética na PA, a variável N, ela é a quantidade de termos, ela é o primeiro termo, ela é a razão, ou ela é nenhum termo, não é nada? Tá rindo? Do quê? Vamos lá, então. É porque n de nada, nenhum. Vem aqui com a gente. Então, o que vocês acham? O N, né? A gente falou lá que cada um tinha o seu objetivo. O AN, enésimo termo. E o nosso N é? A posição que ocupa o enésimo termo. Isso, ou a quantidade de termos. Então, letra A. Todo mundo acertando? Olha ali. Então, o nosso N é a quantidade de termos, tá bom? Perfeito. Vamos à pergunta de número 3. 3. Olha lá. Na telinha número 3. A equação que utilizamos para determinar qualquer termo da PA é a n igual a n menos 1, a n igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão, a n igual a... Arrumando, vamos lá. Qual que você tá, na C? A n é igual a 1 menos n mais 1 vezes a razão. E a letra D,
a n igual a 1 vezes n mais 1 vezes a razão. Muito bem. E aí, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três? Essa tá fácil, Tá porque fácil, as né? duas anteriores, claro que a professora Lúcia, de propósito, passou correndo para não mostrar, mas estava lá, aparecendo as duas. Tava lá mesmo. Pensando. E o tempo tá passando. Será que o AN é n menos 1 apenas? Não, né? A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Com certeza, então, aqui com a gente para a resposta da pergunta de número 3, com certeza a letra B, né? Na letra B a gente vê que o nosso termo geral é esse aqui, ó. E apareceu nas duas anteriores, não é? Aham. Aí tá onde que tá o N? Né? Pra cá, mulher. Vai pra lá. Aqui. Vamos lá, então. Pergunta de número 4. Olha lá. Na pergunta de número 4... Na progressão aritmética abaixo, 6, 9, 12, 15, 18, o sexto termo vale 18, 19, 20 ou 21? O sexto, ali já tem 5, né? É? É, tá fácil, né? Ah. 6, 9, 12, 15, 18. Tananana. Quem é o próximo? Ai, precisa colocar em equações, fórmulas mirabolantes? Não. Não, basta só pensar aí, né? Só ver quem é a razão e Né? acertar. É muito fácil, né? Tá muito Esse quiz fácil, é muito fácil. muito fácil. Então, olha lá, vem aqui com a gente. Do 6 para o 3, deu um pulinho, não deu? De quanto? De quanto? De 3, Bom, né? A razão 9 menos 6 dá 3. E 12 menos 9? 3. E 15 menos 12? 3. 18 menos 15? 3 Então, também. o próximo é só somar 3, não é? 18 Somar mais. a minha razão. E 18 mais 3 é? Muito bem, letra D, né? 21. Claro que se a gente quiser pensar melhor, fazer os cálculos todos direitinho, mas pelo raciocínio lógico, a gente já achava a resposta correta, né? Vamos à pergunta de número 5? Vamos lá? A última? Isso, antes disso a gente está mostrando aqui que era só somar 3, né? Pronto, Sempre. sem mistério. Beleza? Vamos à última pergunta, então. Qual é o nono termo da progressão aritmética abaixo? Essa daqui já deu uma complicadinha, né? Porque Só tem 3. só tem 3. Quer saber o nono? O nono é Ui. 40? É 45? É 50? Ou é 55? E aí, o nono termo da nossa PA é quem? Temos o 5, temos o 10 e o 15 E, bom, tá indo de 5 em 5. Então tá indo de 5 em 5, né? Então, o próximo vai ser 20. 20. Vamos junto aqui? Vamos. Vamos lá, o quarto termo vai ser 20. 20. O quinto, 25. o sexto, 20, 30. o sétimo, 35. o oitavo 40. e o nono. 45. Ah, então 45 é só a gente ir de 5 em 5. A nossa razão nessa PA é 5, certo? Beleza. Difícil? Não. Não? Palavras difíceis? Não, muito fácil, né? Então, vamos lá só para a gente dar uma resposta junto com vocês e aí a gente avançar o assunto da aula de hoje. Se a gente quiser colocar na nossa equação, né, para achar o nono termo, a gente vai sempre fazer vezes o termo anterior, ou seja, 8 vezes a razão, 8 vezes 5, 40, mais o meu A1, mais o meu primeiro termo, vai dar 45, certo? E agora a gente vai classificar, né? Vamos começar a classificação das progressões aritméticas. Nessa classificação, na verdade não é novidade, porque a gente já fez isso na primeira aula. Só que a gente não, falou, né, os nomes, né? Só falou o seguinte, ó, tá crescendo, tá decrescendo, Pode tá ir, aumentando, tá Arnaldo. diminuindo. Só tem um detalhe que nós não apresentamos ainda. É que eu posso ter uma sequência onde todos os termos são iguais. Pode? Pode. 3, 3, 3, 3, 3. Ah, então não soma nada, né? Não. Então a minha razão é 0. Uau. Uou, adoro! Simples Isso é assim. raciocínio lógico, né? Então vamos classificar, olha lá. Temos a nossa PA crescente, vamos começar por aí. Progressão aritmética crescente, quando cada termo a partir do segundo é maior que o anterior. Então, Isso ocorre quando... a razão é positiva, né? Maior que Isso. 0. Um exemplo aqui de razão 5, a gente vai sempre somar 5, somar 5, somar 5, somar 5. Os valores estão aumentando, né?
A cada passo está aumentando, então a gente vai ter uma sequência crescente, uma PA crescente. E quando ela for decrescente, aí sim. Quando cada termo a partir do segundo é menor que o anterior. Vamos anotar, gente? Anota aí, tá? Na crescente a razão é positiva. Na decrescente, razão negativa. Então vai anotando. Se a razão é negativa, a minha sequência vai ir diminuindo, né? Então olha lá, estava maior o termo primeiro, depois foi diminuindo, porque a gente foi tirando 3. Tirando 3, tirando 3, então foi reduzindo os valores, tá bom? O que o professor Maurício falou agorinha foi sobre a nossa PA constante. O que acontece? Todos os termos são iguais. Se é tudo igual, então a nossa razão é zero. Pode anotar aí, tá bom? Se a razão é zero, eu vou ter uma sequência, por exemplo... 6, 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 6... Dá, já. Infinito e além, né? Soma zero e soma zero. Com certeza o resultado vai ser igual, o mesmo, né? Sempre. Não é multiplicar zero, é somar zero, tá bom? Então aqui estamos tudo somando zero. Com isso, hora de praticar. Vamos classificar então, né? Vamos ver se elas são crescente, decrescente ou constante. Bora ver? A constante é a mais fácil, né? Crescente eu vou colocar um C, decrescente um D e a constante um CO. Pode ser? Bom, a constante é fácil, é só olhar e já sabe que é constante. Essa aqui é constante, né? Ou seja, a minha razão é zero. Vamos para a primeira. A primeira sequência, zero... Ela está aumentando, né? Aumentando, 9. Aumentando 9. Não pediu para dar razão, mas a gente pode dizer, né? Já vai direto, porque é mais fácil. Vamos lá, então ela é crescente de razão 9. 9, né? Muito bem. E essa aqui está reduzindo, né? Está diminuindo. Então, se ela está diminuindo valores, ela é decrescente. E ela está diminuindo de 2 em 2. Então, a razão é menos 2. Isso, razão negativa, certo? Certo. E essa aqui está aumentando, está piorando? O que está acontecendo? Do menos 2 para o menos 5. Diminuiu ou aumentou? Diminuiu 3, né? Aumentou a dívida, né? Aumentou a dívida. Então, na verdade, eu devo 2, eu devo 3, eu devo 5. E aqui também, eu devo 5, devo 3, devo 8 e assim por diante. Então, ela é decrescente e a razão é menos 3. Beleza? Beleza. A gente construiu aqui junto, mas tinha todas as respostas aqui, né? Porque a gente gosta de fazer junto com vocês, né? Para vocês entendendo melhor. Olha aí que legal. Aqui ele fez aquele processo de diminuir o A2 menos o A1. A gente também fez pelo raciocínio lógico, tá? Razão 9, razão menos 2, razão 0 e razão menos 3. Perfeito. Muito bom. Beleza, beleza. E agora, galerinha, e a gente tá falando, né, de progressão, certo? Quando a gente fala de PA, a gente também pode fazer... O Chiquinho, ele foi tão esperto, né, que ele já somou todos os termos, né? Isso. Ele somou todos os valores que ele podia receber e ele chegou num valor bem maior do que o pai dele prometeu. O pai dele propôs mínimo, 300. Isso, no mínimo ele tinha feito uns cálculos antes, né? Falando, quando meu pai vier com o negócio da mesada, eu vou dar uma contraproposta. Aham. Então, ele fez uma soma dos termos. Então, a gente tem como somar termos de uma progressão? Tem. Temos sim. E quem descobriu isso foi um amigo nosso, um xará, né? Um camarada, um amigo camarada, que trouxe toda já essa resolução para nós e descobriu a soma dos termos. O nosso amigo Gauss. Então, a gente vai ver um vídeo que vai mostrar isso bem direitinho. Olha lá. Olá! Gauss foi considerado o príncipe da matemática. Quando ele era criança, ele inventou um novo jeito de somar, a progressão aritmética. Veja como tudo aconteceu. Silêncio, gente. Por favor, silêncio. Eu vou dar uma tarefa para vocês. Sem reclamar. Abram um caderno e façam uma conta. Vocês vão somar de 1 até 100. Não, sem reclamar. Façam logo a tarefa de vocês. Oi, Gauss. Professora, eu já sei a resposta.
Ah, é? E qual é a resposta? 5.050. Como assim você conseguiu chegar nesse valor tão rápido? Simples, professora. Eu somei 1 com 100, deu 101. Eu somei 2 com 99, deu 101. E eu somei 3 com 98, também deu 101. Eu fiz isso 50 vezes. E a resposta deu 5.050. Que menino esperto, hein? E ainda faturou o título de príncipe. E você, entende de progressão aritmética? Aí na sala, algum príncipe, alguma princesa? Olha aí, né? O nosso querido chamado o príncipe da matemática de criança já tinha essa esperteza. Acho que ele é parente do Chiquinho, né? Porque não é possível. Na verdade, diz a lenda que ele era preguiçoso. Ah, é? É, ele queria acabar rápido. E ele usou uma estratégia bem legal, porque Arrumou assim, um jeito, né? se ele vai somando do primeiro até o último, dá trabalho. Então ele fez o quê? Ele pegou um pequeno, somou com um grande. Pequeno com grande. Ele foi esperto. Ele Tava pegou com o primeiro preguiça. e o último, né? Isso. O segundo e o penúltimo, o terceiro e o antepenúltimo. E foi somando e viu que se somasse tudo isso e dividisse por 2, tinha a soma de todos os termos. Então é só pegar o primeiro, somar com o último, multiplicar pela quantidade De soma de duplas que ele de fez, duplas né? e dividir por Por 2, dois, né? porque são duplas. É verdade. Ou, não, se você já multiplicar pelas duplas, não já é a divisão por 2, né? É. Ou você multiplica por todos os termos e divide por 2, ou já multiplica pela quantidade de duplas formadas. Isso. Que é a mesma coisa. Que é a mesma coisa. Né? Então, o príncipe da E matemática... eu fico pensando assim, o que eles estão falando? É. Eu não entendi Não nada. entendi nada. Mas agora vocês vão entender, porque a gente vai mostrar para vocês como o nosso príncipe Gauss fez toda essa lógica na cabeça dele aí. Olha lá. Então, o príncipe da matemática fez a seguinte linha de raciocínio. Ele percebeu que, somando os números, né, dos extremos, ele viu que dava para fazer esse cálculo bem rápido, não foi? Bem mais rápido. Bem Isso. mais prático é pegar 1 mais 2 mais 3, que dá muito trabalho. Verdade. Então, ele fez desse jeito aqui, ó. Ele percebeu que se ele somasse, vamos O ver. primeiro com o último ia dar igual o segundo com o penúltimo. Ah, é? E assim sucessivamente. Vamos mostrar lá direitinho como é que vai ficar lá. Então, ó. quando ele fez isso, ele viu que o resultado dava sempre 101, né? Então, olha lá, ele pegou o 1 e somou com o 100. que é o primeiro e o último. Deu 101. Quando ele pegou o segundo com o penúltimo? Deu 101 também. Quando ele pegou o terceiro aqui com o antepenúltimo? Também deu 101. Quando ele somou o 4 com 97? Também deu 101. O 5 com 96? 101. 101. Então, ele percebeu que se ele fizesse isso, a metade de valores que ele tinha, né? 50 vezes, era só multiplicar 50 vezes 101. Chegou na conclusão de 5.050. Olha que legal. Portanto, foi com essa ideia que ele conseguiu calcular tão rapidamente a soma proposta. E esses 50 é bom que vocês entendam, tá? Esses 50 é porque, como ele montou duplas, isso. foram 50 duplas lá montadas. Eram 100 números, ficaram 50 duplas, né? Beleza. E claro, com isso a gente já começa a lançar o assunto, né, que a gente vai trabalhar nessa aula, da soma dos termos de uma PA. Então, quando a gente soma os termos de uma PA, é praticamente isso. É pegar o primeiro Mais o último, multiplicar pela quantidade de termos. E dividir por 2. Pronto. Ou podemos pensar igual Gauss. O primeiro mais o último vezes a metade de termos. Isso, a quantidade de duplas formadas, né? Olha, que bacana, né? Então, com isso, a gente também vai ter uma equação, uma fórmula que vai originar a soma dos termos. Que serve para todos? Para todos. Assim como o termo geral, a soma dos termos da PA tem uma equaçãozinha só. E vai servir para todo e qualquer PA, tá? Perfeito. E aí, a gente vai fazer exemplos, né? Vamos lá. praticar junto com vocês. Então, olha lá. Na telinha, vamos vendo o que está acontecendo, né? Soma dos termos da PA. A soma dos n primeiros termos de uma progressão aritmética é Sn igual a A1, Sn, tá? O S indicando a soma da e o quantidade. N, Isso. quantidade de termos. É A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais
o enésimo termo. Então, quando a gente tem uma progressão finita e pequena, é fácil fazer essa soma, sem precisar de fórmula, né? Mas quando a PA tem muitos termos, é preciso recorrer a uma equação. Então, a gente vai ficar com essa equaçãozinha aqui, pode anotar, coraçãozinho da aula, pode anotar, vamos lá? Fórmula criada por Gauss. Gauss percebeu que quando ele pega o primeiro mais o último, ele tem exatamente a metade de duplas formadas pelos termos de uma sequência chamada de progressão aritmética. Então, a gente vai multiplicar pela quantidade de termos e dividir por 2. Muito legal, né? Anotando aí, não tem muita novidade nisso, né? Porque o nosso A1 continua sendo o primeiro termo, o nosso AN continua sendo o enésimo, a posição lá do, né? O nosso N continua sendo a quantidade de termos. A única novidade agora é o nosso SN, que representa a soma dos enésimos termos de uma PA. Tá bom? Então, quando a gente tem essa equação, aqui nós temos então a identificação do que cada um significa, o que cada um representa na nossa fórmula, tá? Perfeito. E claro, né, praticando é a melhor solução. Hora de praticar. Uou, ele é muito animado. Eu vou parar um dia para praticar esse cara. Eu acho que a gente precisa treinar, né? Porque a gente precisa tá melhor do que chegar no ritmo. Ó, eu nunca consigo acertar o lado, né? Mas tá bom. Então, juntamente com o Cascão, vamos praticar e vamos animar. Vamos lá, galera. Exemplo de número 1, como que é? Dada a progressão aritmética abaixo, determine o que se pede. Muito bem. Então, agora a gente vai identificar alguns termos que a gente já vem estudando, né? Quem é o A1? O A1 é 2. Porque o A1 é o primeiro? É o primeiro termo. Né? Então, o A1 é o primeiro termo, é 2. Quem é o AN? O AN é o enésimo termo. Nesse caso, nossa PA finita tem fim, então o AN é o último termo. Beleza, então é o último termo, então 26, que no caso aqui é o A9, né? Porque nós temos uma PA com 9 termos, tá? Então o nosso N vai ser 9? O nosso N vai ser 9, a gente já tá sabendo aqui. Beleza. Quem é a razão? Bom, tá aumentando 3, né? De 3 em 3? Isso. Ah, então a minha razão é 3, porque se eu fizer o A2 menos o A1, vai dar 3. Se eu fizer o A3 menos o A2, vai dar 3. Perfeito. O nosso N é 9, acabamos de falar. E o nosso N, SN, a soma? Bom, peraí, deixa eu ver. 26 mais 2 dá 28. 5 mais 23 também dá 28. 20 mais 8 dá 28. 17 mais 11? 28. Ah, sobrou um termo. Ah, sobrou 14. Ele é ímpar, né? Esse aqui não dá para fazer todos os pares, né? Mas a gente pode fazer o quê? Quem quiser somar desse jeito aqui, ó, e somando 2 mais 5, mais 8, mais 11. Como a gente tem apenas 9 termos, tá fácil, não tá? Tá fácil. Mas, ó, como nós achamos já que as duplas dão 28, formamos 4 duplas, né? 28 vezes 4, mais 14. Ah, podemos fazer assim legal, também. Olha aí, ó. dá certo, né? Então, vamos lá. Vamos agora determinar, então, essa soma dos 9 primeiros termos daquela PA, sendo que a gente vai usar a nossa equação. Vamos ver. Vamos lá. A soma dos termos é igual ao primeiro mais o último vezes a quantidade de termos dividido por 2. Então, nesse caso aqui, ele usou a equação, porque senão teria que somar o termo do meio, né? Então, aqui, essa equação dá certo quando a quantidade é ímpar? Também dá. Dá? Dá. Então, quem é o A1? O A1 é 2. Quem é o AN? 26. E quem é o N? O N é 9, são 9 então termos. tudo isso a gente vai tirar da onde? De onde? Daqui. Da PA. Aqui falou quem era o A1, falou quem era o AN e falou quem era o N, né? Olha que fácil. Então, a gente vai fazer a substituição. Substituindo, primeiro resolve dentro dos parênteses. 2 vezes 26. 2 mais 26. Dá 28. 28 vezes 7. A gente pode fazer assim. Vezes 9, não é? Isso, vezes 9. Não sei por que tem o 7 aqui. Vamos arrumar aqui na hora, que aqui a gente arruma ao vivo. 28 dividido por 2 a gente pode simplificar, né? Para fazer um cálculo menor. 14 vezes 9, foi só aqui a confusão. 14 vezes 9... 126. 126 é a soma de todos os termos dessa PA. Quem pretende resolver de novo aí e quiser fazer somando eles aqui, a soma dos termos também tem que dar
126. Tá? Então, independente da maneira como você decidiu fazer, né? Você pode, se a PA for uma PA pequena, finita, tá fácil, né? Pega 2, soma 5, soma 8, soma 11. Ah, professores, eu prefiro, eu não quero usar essa equação, não. Essa equação. Eu não quero usar essa equação, não. Beleza, não quer usar? Se a PA for finita e pequena, tá tranquilo. Mas e se ela for muito grande, né? Tem que somar os 200 termos. Nossa. Aí você vai ter essa paciência de ficar somando, né? Posso dar uma dica? Pode, Uma deve. dicazinha simples. Nós vamos ter duas possibilidades de sequências. Uma sequência de quantidade de elementos par, onde o nosso N é par, e uma quando o N é ímpar. Não sei se você percebeu que quando eu somei o primeiro com o último, deu 28. 28 é o dobro do número que sobrou. Do 14. Do 14. Que é o do meio. O do meio. Então, olha só, quando a nossa PA tiver uma quantidade ímpar de elementos, você pode fazer assim, ó. Você pega o primeiro mais o último, soma e divide por 2. Você vai descobrir quem é o termo que está no meio. Se der diferente do termo do meio, é porque está errado. Alguma coisa está errada. Olha aí, hein? Hashtag fica a dica. Dá certo isso? Dá certo. Sempre. E aí, ó, esse valor que você achou, que é o termo do meio, você multiplica pela quantidade de elementos. Ó, no final aqui, ó, ficou 14 vezes 9. Ou seja, a metade da soma do primeiro com o último é 14. Tem 9 termos, 14 vezes 9. Quando for par, vai fazer igualzinho Gauss. Soma o primeiro com o último e multiplica pela metade de termos, porque eu vou formar duplas. Hein, agora falou em Gauss, lembrei do Chiquinho. Será que a gente pode colocar esses dois exemplos agora na nossa equação e conferir que dá o 5.050, conferir que dá o 465? Com certeza. Vamos tentar? Então, olha Vamos lá. lá. Exemplo de número 3. Agora a gente vai conferir a soma de Gauss. Bora ver. Vamos lá. Primeiro mais o último vezes N. Quem é o A1? É 1. Quem é o AN? 100. E quem é o N? 100. São 100 né? termos, São 100 né? termos. E isso eu vou dividir por 2, Dois. né? Do mesmo jeito, eu vou ficar com 1 mais 100, 101. 100 vezes 101, ou melhor, posso dividir aqui, né, o 100 por 2, que vai ser o que o Gauss fez, ó, 101 vezes 50 duplas formadas, total 5.050. Olha aí, então a gente percebe que ele foi muito inteligente e depois dele se criou uma equação que nos ajuda muito e serve para todas as progressões aritméticas, tá? Vamos ver agora do Chiquinho, será que dá certo? Ele disse que teria um resultado de mesada de 465. 65. Olha lá, quem é o A1? O A1 é 1. O A1 é 1. Quem é o AN? 30. Quem é o N? 30. Também? São 30 dias. 30 dias, o último termo é 30. E é claro, a gente pode dividir aí, né? Simplificar, como sempre, para ficar mais fácil. E vamos fazer 31 vezes 15. 15, né? 31 vezes 15, 465. Então, o que podemos observar com tudo isso é que dá certo, né? Para toda e qualquer progressão aritmética, essa equação aqui da soma dos termos, assim como a do termo geral, vai ser aplicada em todo lugar. Perfeito, Certinho? perfeito, certinho. Legal, né? É uma aula muito boa. Boa. Né? O assunto, assim, às vezes o aluno tem um pouquinho de medo, mas com calma, nós não estamos atropelando nada, né? Trabalhamos direitinho ó, o que é sequência, depois transformamos a sequência numa PA, achamos o primeiro, achamos a razão, e aí classificamos a PA e agora trabalhamos o termo geral e a soma. São as duas partes que vão usar essa regrinha, essa fórmula, que eu preciso lembrar da fórmula, mas o resto tá tranquilo. Não, e muito legal, assim, eu tive a oportunidade de visitar as escolas, né? Os meninos com os cadernos recheados, tá? Porque eles fazem as atividades de sala, copiam os exemplos, resolvem no caderno. A gente fica muito alegre com isso, porque a gente vê onde a gente vê o resultado, né? E quando a gente retorna dessas visitas aí, que a gente tá com gás, com muita energia, com muita alegria para produzir material melhor ainda para vocês. Amém. Né? Vamos lá então agora no nosso Brincando com os Números. Olha lá, o Brincando com os Números da aula de hoje. Vamos ver qual é a perguntinha, qual é o desafio que temos para agora. Bora ver. Charada.
O que o matemático disse para o índio brasileiro? Ixi! Ave Maria. É, Vai botar uma roupa? o que o matemático disse para o índio brasileiro? O que será? Né? Eu não sei esse matemático, mas quando eu me deparei lá na comunidade indígena que nós visitamos, eu fiz um monte de pergunta difícil. Perguntas difíceis? Perguntas difíceis. Hein, galera, olha aqui com a gente. O que será que o matemático disse para o índio brasileiro? Por exemplo, Eu sei o que o matemático disse para o professor de história. Não me vem com história que eu já estou cheia de problemas. Né? E agora, o que o matemático disse para o índio brasileiro? Não eu sei. perguntei lá como é que faz a xixa. Eu queria saber como é que faz. Aproveitar a oportunidade, né? Mandar um abraço aí aos alunos das comunidades indígenas, em especial lá onde a gente fez a visita no final do ano passado, né? Na escola Boate Gerani. Bote. Aham. Eu nunca consigo falar esse nome. É Né? nome muito difícil, a palavra é difícil. E a Mamãe Tupari. Então, beijo aí, abraço aos professores presenciais, já estamos com saudades. E olha, cada lugar que a gente visita... Falar nisso, rapidinho, só para interromper. Nós até temos uma foto com um aluno que agora é do primeiro ano. Verdade. Ele estava no nono, lembra? Aham. Lembrei. É. Então, né, quando a gente visita as localidades, é aquela frase do Pequeno Príncipe, né? A gente deixa um pouco de nós e traz um monte e deles. traz um pouco de vocês, um monte de vocês. É muito legal, a gente volta com a memória, assim, o rostinho de vocês na memória e os professores presenciais com aquela garra. A gente foi muito bem recebido nas escolas lá da Crédito de Paraná. Nas outras a gente chegou de surpresa, né? Então, assim, mas lá em de Paraná a gente tinha mural, teve música, teve 2 alunas do terceiro ano que uma cantou e a outra tocou. Foi muito emocionante. Terceiro? Uhum. Terceiro vai ser no final. Mas a gente chega lá. A gente vai de Paranaguá de maio. Vamos. Vamos A em oportunidade maio. dos alunos visitarem ali os estandes onde a gente vai estar localizado, né? Isso mesmo. Então, assim, é muito bacana a gente ter essa experiência de dividir com vocês alguns momentos, né? De ter o feedback do que as aulas de matemática proporcionam para vocês. Vocês gostam do quiz, a hora do quiz, o brincando com os números é um momento legal para vocês. Então, tudo isso, quando a gente visita, a gente tem esse retorno, esse feedback. E graças a Deus, posso dizer aqui para o professor Maurício que o pessoal gosta bastante, né? Tem um bom retorno com relação às nossas aulas e eles gostam que a gente combine as roupas. Aqui o combinado é assim, eu mando e eu obedeço. Isso mesmo, olha aí. O homem tem que 4 letrinhas só para o homem viver bem. OBDC. Muito fica bem, bom. Né? A gente faz de tudo possível para que vocês compreendam os assuntos e que fique de uma maneira dinâmica e bacana para vocês, tá? Beleza? Então, Beleza. A próxima aula ainda tem mais um pouquinho de PA, tá? Então, aguarde Na e verdade, confira. a próxima aula é daqui a pouco, já é o exercício. Ah, é mesmo, né? Não tá Calma. nem acabando ainda. Temos atividade de sala, revisão e tudo mais. A professora tá meio acelerada. E com certeza a resposta do que o matemático disse para o índio brasileiro. Então ficamos por aqui e até já.